Para falar agora sobre o Vasco com um novo técnico e volante em negociações avançadas. Fábio Carille será o treinador vascaíno em 2025, contrato de 1 ano, ele chega com 3 auxiliares. Carille, que você sabe, esteve em 2024 à frente do Santos com o vice-campeonato paulista, além do título da Série B. Vasco buscava um treinador com conhecimento no futebol brasileiro, andou batendo cabeça em relação a outros nomes, como Luiz Castro, Pedro Caixinha e também Renato Gaúcho. O acerto com o Fábio Carille foi dos mais rápidos, até porque o Paulo Pitombeira já conhece a atual administração cruzmaltina. Temporada do Carille no Santos, 52 jogos, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Só para complementar, o noticiário vascaíno já havia contado que Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras, tem negociações super avançadas com o Vasco. Outro que parece estar perto é Tietê, volante de 32 anos de idade, que defendia o Botafogo. Ficou livre do contrato, as tratativas com o Vasco são inclusive preliminares, anteriores à chegada de um treinador. Quando o Renato Gaúcho conversou com a diretoria vascaína no início dessa semana, ele já havia sido avisado das tratativas avançadas. Em 3 anos de Botafogo, o Tietê disputou 150 partidas com 5 gols e 7 assistências. Olha, é um bom debate. Você aí, torcedor do Vasco, você gostou dessa escolha do Vasco, do novo treinador para 2025, o Fábio Carille? Vai lá no nosso Twitter dar sua opinião. Flavinic, sua vez de votar, coloca ali a opção A, sim, tem experiência, opção B, não foi uma boa opção. O que você acha? É porque aqui fica 880, né? Ou sim ou não, é muito duro. Eu vou falar, não foi uma boa opção, mas eu vou tentar me explicar aqui. Fico imaginando que pode, sei lá, olhar no mercado, achar uma coisa diferente. Fábio Carille, é defensivo. Eu não enche meus olhos. Gente, eu vou ver o time do Fábio Carille, que é bom em sistema defensivo. Será que não podia mais? Não poderia pensar num cara com futebol mais vistoso? E quando... Eu sei que o Vasco apresentou problemas defensivos, mas será que a culpa foi do técnico? Ou o Léo Pelé que falhava, o Maicon que falhava, o João Vitor que se machucava? Será que os zagueiros do Vasco são isso tudo? E aí o técnico vai fazer toda essa mudança? Ele vai fazer o quê? Botar o time para trás, para jogar fechadinho? E aí o torcedor tem que começar um ano pensando que o Vasco agora vai alavancar, vai trazer um cara bom. Pô, trouxe um cara bom na defesa. Eu não consigo achar isso uma boa. Eu posso votar? Consigo me animar. É igual dele? O seu mas é assim, não, o meu vai ser diferente. Nota 6, nota o meu 6. é sim. O meu também vai ser sim. Respeito. E assim, pode ser uma coisa assim, você fala isso, Fernanda, porque você tem um treinador que só ganha com placar, toma muito gol, pode tomar, mas também faz muito gol. Quer dizer, um cara super ofensivo, que é o Arthur Jorge, que hoje é o atual treinador do Botafogo. Mas a gente tem que entender também, eu acho, hoje, o todo. O macro e o micro. No macro, o mercado, quais são as opções? E dentro do que eu posso de opção, eu tenho que também saber o quanto eu posso pagar. Por exemplo, hoje eu quero comprar uma bolsa. No mercado tem o quê? Tem uma Louis Vuitton. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu tenho que comprar uma bolsa que eu consiga pagar. Então o mercado tem bons caras, mas o mercado que o Vasco consegue tocar. Quais são as opções que o Vasco tem? Essa é a primeira pergunta para você já ter uma reflexão. No micro o que o Vasco tem hoje, ele vai se reforçar, é claro, mas a gente já sabe que hoje, quando você traz um treinador numa calibragem alta, muito caro, o Vasco pode dizer, eu vou investir no treinador, beleza. Só que o treinador, ele faz exigências, ele pede peças que às vezes o Vasco não vai poder comprar. O Vasco está no momento híbrido de transição para SAF. Está na escolha mais importante da sua história, que é escolher uma SAF boa para entregar na mão o Vasco, a sua história, o seu repertório e tudo mais. Então, o Vasco está nesse momento de transição, que é um momento muito delicado. E eu acho que você fazer as coisas no arroz com feijão é a melhor opção que tem. Você não tem os melhores zagueiros, então você pega um cara que defensivamente constrói, pensa assim, sai na boa, é sofrido, não é o mais bonito futebol do mundo, não é, mas é efetivo. Então eu acho que sim, para a realidade hoje do Vasco, e porque o Vasco pode entregar em 25, e eu não tô falando que é lutar para não cair, não. Porque o Carille, ele teve agora no Santos mais 60% de aproveitamento. E isso é bom. Se a gente for olhar os números do Carille. Ele foi muito polêmico lá nas suas falas, comparando com o Corinthians e tudo mais. Mas, efetivamente, em campo, ele trouxe o Santos pro seu lugar, que eu nunca deveria ter. Mas você não queria ele no Botafogo?
Na minha realidade hoje, não. Mas O Veneno não quer no Botafogo de Flamengo, transição, E o Vascaíno tem que ficar feliz com o Carilli. Eu posso Não, votar? entenda. Não, é bom pros outros. Eu Pra não- mim, não. Você foi bem, Pro Flávio. Vasco é legal, Eu mas no tô meu time eu não falando quero. E é assim, ó, gente, pega o morteiro e solta aí na janela. dá pra Mas ser eu tô animado. dizendo que pra realidade hoje que o Vasco pisa, eu não acho um nome ruim. Eu acho que a Fernanda usa uma palavra que eu concordo, realidade. A realidade do Vasco da Gama hoje é totalmente diferente do Botafogo, que é diferente do Flamengo. Pô, mas se E empolgar com eu Carilli, vou votar aqui no sim, tem experiência, mas eu vou votar também em cima daquilo que eu ouvi, busquei ouvir do Vasco da Fala Gama. aí, Lembra que recentemente eu falei assim, Lembro. eu não queria criticar o Pedrinho aqui, Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama, que entende muito de futebol e que nos tempos de comentarista, ele não era muito a favor ou não gostava muito do estilo do futebol do Renato Gaúcho. E aí eu fui buscar entender como que estava essa busca do Vasco da Gama por um treinador. Primeiro, a prioridade era um treinador que conhece muito futebol brasileiro, que tem a vivência de futebol brasileiro. Segundo, tem a realidade financeira, ou seja, não é qualquer treinador que vai aceitar aquilo que o Vasco Que esbarrou no propor. Renato, a gente sabe que foi isso. Exatamente. Antes do Renato, o Vasco da Gama tentou o Caixinha, que fez um baita trabalho no Red Bull Bragantino, o Caixinha não Bom. aceitou. Já acho mais interessante. Antes Mas do olha aí, Renato, não o aceitou. Vasco tentou o Pesolano, que fez até um bom trabalho aqui no Cruzeiro, estava fazendo um bom trabalho na Europa, e ele não aceitou. E aí muita gente vai falar assim, mas por que tentou o Renato antes de tentar o Carilli? Porque o Carilli estava negociando com outro clube, o Grêmio. E isso precisa ser ressaltado. Além do Vasco da Gama, o Atlético Mineiro está buscando um treinador, Santos está buscando um treinador, Grêmio está buscando um treinador. Eu tenho certeza que esses três clubes estão oferecendo mais aquilo que o Vasco da Gama pode oferecer. Além, é claro, da estrutura. Porque a gente não pode esquecer que o Vasco da Gama hoje é uma incógnita. Daqui a pouco ele pode ser vendido e esse treinador ele pode ser demitido. Sim. Então, diante dessa realidade, eu acho justo Aí a gente entender... O Luiz Castro também O chegou Luiz a- Castro nem quis ouvir. Financeiramente Aí era falando. pra se animar. Inclusive, Aí Luiz eu Era, dizia, mas sim, eu falei bom. aqui, gente, o melhor nome é Inclusive, o Castro. Vasco. informação, Luiz Castro está indo pro Atlético Mineiro. Por que está indo pro Atlético Mineiro? Isso é Porque o verdade? É verdade, isso é informação. Ele está indo pro Atlético Mineiro porque o Atlético está oferecendo muito mais do que o Vasco da Gama. E o Atlético não é uma incógnita futuramente. Então, diante desse cenário todo, a gente precisa se colocar no lugar do Pedrinho, na cadeira. É momento. É óbvio que se ele pudesse contratar um treinador de alto nível, ele poderia contratar. Só que nesse momento, os obstáculos que ele tem pela frente, eu vou considerar o Carilli, sim, um bom treinador. E acho até melhor que o próprio Renato Gaúcho, que foi tentado anteriormente. Família vascaína, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Jorge Nicola soltou uma grande bomba, dando conta, né, de que Fábio Carilli agora vai fazer uma reformulação no Vasco da Gama e tem tudo ao lado do Pedrinho para fazer esse time do Vasco, esse elenco do Vasco, ganhar uma volta por cima na carreira, na temporada. Esse plantel tá precisando de um técnico que chacoalhe, que dê forças para esses jogadores, né, que chame a atenção desses jogadores, extraia o melhor desses jogadores. Então, assim, eu tô confiante no que o Fábio Carilli pode fazer com o Vasco da Gama, tendo em vista que o treinador já é campeão, do Campeonato Brasileiro, é um cara que chega para agregar e agregar muito. Então deixa aqui nos comentários, me diga a expectativa que vocês estão tendo sobre Fábio Carilli no Vasco. Será que seria uma boa? Será que ele vai fazer sucesso? Deixa aqui nos comentários, quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!